Há momentos na vida em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Quando oramos, choramos e esperamos, mas as respostas não chegam. É como caminhar por um deserto, com os pés cansados e o coração ferido, sem enxergar o oásis da esperança. Mas saiba, meu querido irmão, minha querida irmã, que mesmo quando tudo parece estar em silêncio, Deus está agindo. Assim como a semente precisa estar oculta na terra para florescer no tempo certo, também há dores e provações que acontecem em segredo para gerar frutos de fé mais profundos e duradouros. O Salmo 44 é a oração de um coração que, mesmo sofrendo, continua fiel. Ele representa a dor de quem não entende o motivo das feridas, mas ainda assim escolhe confiar no Deus que tudo vê, tudo sabe e jamais abandona os seus. Hoje, essa palavra é para você que já tem um caminho de fé, que conhece as promessas de Deus, mas que carrega cicatrizes da espera. Você que já orou por um filho, por um casamento, por uma cura, por um livramento, e continua esperando. Esta oração vai tocar profundamente o seu espírito, renovar sua confiança no Senhor e reacender a certeza de que mesmo os justos sofrem, mas nunca são esquecidos por Deus. Ao longo deste vídeo, você será guiado por uma oração poderosa que louva a fidelidade de Deus, mesmo em meio à dor, e que suplica por consolo, justiça e recomeço. Vamos refletir juntos sobre como manter a fé intacta, mesmo quando os resultados não são visíveis, e como aplicar a mensagem do Salmo 44 à nossa caminhada diária. Se você está sentindo que suas forças estão se esgotando e deseja uma palavra viva, uma oração feita com o coração, fique comigo até o final. Esta mensagem foi feita para você, especialmente para este momento da sua vida. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Eu estarei orando por você, com você e por todos que estão passando por tempos difíceis. Deus está aqui e Ele vai falar com você. Senhor meu Deus, neste momento de recolhimento e verdade diante da Tua presença, eu me coloco como um vaso quebrado, mas ainda assim em Tuas mãos. O Salmo 44 nos revela o clamor de um povo que não se afastou de Ti, que manteve Teu nome nos lábios, mesmo quando o sofrimento bateu à porta. Assim como esse povo, hoje me coloco diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo que mesmo sendo fiel, mesmo caminhando contigo há tantos anos, ainda enfrento lutas que não entendo, dores que não consigo explicar, noites longas demais para a alma cansada. Recordo-me, Pai, da história de Jó, um homem íntegro, justo, que te temia e se afastava do mal. Ainda assim ele perdeu tudo. Amigos, filhos, saúde, reputação. Ele sofreu o que muitos de nós tememos. Perder aquilo que amamos mesmo sem termos feito nada de errado. Mas foi no meio da sua dor que ele descobriu a profundidade da tua soberania. Ele não compreendia os teus caminhos, mas se manteve firme, dizendo: ainda que ele me mate, nele esperarei. Assim também é o coração de quem te busca no Salmo 44. É um povo que não pecou, que não se desviou, que ainda assim foi esmagado pela aflição. Mas mesmo diante disso, eles oraram, suplicaram, abriram o coração e disseram: levanta-te para nos socorrer, resgata-nos por amor da tua misericórdia. Senhor, muitos que me ouvem agora já viveram décadas ao teu lado, já viram tua mão, livrando, curando, provendo. Mas há também marcas profundas deixadas por perdas, rejeições, traições, doenças, orações que ainda não foram respondidas. São pessoas que foram fiéis nos dízimos, que educaram seus filhos na tua palavra, que permaneceram firmes mesmo quando a saúde enfraqueceu ou quando os entes queridos partiram. E mesmo com lágrimas nos olhos, ainda dizem: meu Redentor, vive. Essa oração, Senhor, é por esses filhos teus. Eles já caminharam bastante, já passaram por desertos, montanhas, vales profundos. Sabem que tu és fiel, mas hoje estão cansados. Não porque perderam a fé, mas porque a espera se prolongou.
porque a dor tem sido constante, porque a resposta ainda não veio. E por isso, Pai, assim como o povo do Salmo 44, nós oramos com reverência, com amor, mas também com ousadia espiritual, dizendo: até quando, Senhor? Por que escondes o teu rosto? Por que esqueces da nossa aflição? Pai, ensina-nos que nem todo silêncio é ausência, que nem toda demora é castigo, que nem toda ferida é sinal de desvio. Há sofrimentos que vêm justamente porque estamos firmes, porque somos luz em um mundo escuro, porque incomodamos o inimigo. O justo sofre sim, mas não sofre sozinho, porque o Senhor é nosso Deus desde os tempos antigos, o Deus que livrou nossos pais da escravidão, o Deus que abriu o mar, que sustentou no deserto, que falou através dos profetas, que ressuscitou a esperança em cada geração. A cada palavra dessa oração, Senhor, visita os lares que estão em silêncio, toca nos corações que estão escondendo a dor com um sorriso cansado. Olha para aquele homem que sempre foi forte para todos, mas que agora se sente fraco quando está sozinho. Vê aquela mulher que foi pilar da sua casa por décadas, mas que hoje sente o peso do tempo, da solidão, das memórias que doem. Entra nessas casas, entra nessas almas e renova. Sopra a vida onde só há suspiros. Sopra a fé onde só há dúvidas. Sopra a força onde já não há mais coragem de tentar. Assim como fizeste com Daniel na cova, com Elias debaixo do zimbro, com Ana no templo, com Paulo na prisão, faz conosco agora. Mostra que o Senhor não abandona os teus. Mesmo quando tudo parece estar contra nós, tu és a favor dos que te amam. Mesmo quando as notícias do mundo são ruins, a tua palavra é viva e eficaz. Essa oração é o início de uma caminhada de restauração. E sei, Senhor, que quem ouvir essa palavra até o fim será tocado. Porque tu és Deus que age onde o homem não alcança. Tu és o Deus que ouve o clamor do justo, mesmo quando ele está ferido, mesmo quando ele não entende, mas escolhe confiar. Senhor, agora que reconhecemos que o sofrimento também visita o justo, que a dor nem sempre é sinal de desvio, mas sim parte do caminho de quem te segue, queremos aprender como viver essa verdade no cotidiano. Porque não basta apenas entender. Com a mente precisamos praticar com o coração. Ajuda-nos a enxergar, Pai, que a fidelidade verdadeira não é medida pelos momentos bons, mas pela perseverança nos dias difíceis, quando o corpo já não responde como antes, quando os filhos seguem caminhos que não compreendemos, quando a aposentadoria chega, mas a alma ainda carrega pressões, quando a solidão visita mesmo com a casa cheia. São nesses momentos que o justo precisa lembrar: Deus ainda está comigo. Mostra-nos, Senhor, como levar essa oração do Salmo 44 para a vida comum, para o café da manhã em silêncio, para os corredores dos hospitais, para os bancos da igreja quase vazios. Ensina-nos a transformar cada lágrima em semente, que o desânimo não se torne permanência, mas apenas passagem, que possamos, em cada gesto simples, ao lavar uma louça, ao cuidar de um neto, ao orar no travesseiro, transformar o comum em sagrado, porque tudo o que é feito com fé se torna altar. Senhor, muitos hoje vivem situações que parecem injustas. Foram fiéis, serviram com amor, foram exemplo, e ainda assim enfrentam desprezo, abandono ou humilhação. Mas é justamente nesses momentos que a fé verdadeira se manifesta. Como Davi que fugiu para as cavernas, como Jeremias que foi lançado em cisternas, como Jesus que foi traído por um dos seus. A fidelidade, Senhor, não nos livra do sofrimento, mas nos sustenta no meio dele. Ajuda-nos a lembrar disso toda vez que a dúvida bater. Quando estivermos no ônibus sozinhos olhando pela janela com o coração apertado. Quando sentarmos à mesa com um prato simples, mas com gratidão no coração. Quando abrirmos a Bíblia e, mesmo sem força para ler muito, deixarmos que uma única palavra nos renove. Quando estivermos em oração e não soubermos o que dizer,
Que o nosso silêncio também seja ouvido no céu. Dá-nos coragem, Senhor, para continuar mesmo sem respostas. Dá-nos sabedoria para não compararmos nossas dores com as dos outros, porque cada alma tem seu caminho, e Tu conheces cada curva. Ensina-nos a não murmurar, mas a confiar. Ensina-nos a não endurecer o coração, mas a permanecer sensíveis à Tua presença. Ensina-nos a caminhar, mesmo mancando, mesmo chorando, mesmo esperando, e quando vier aquele momento de lembrança do passado, quando olharmos fotos antigas, lugares onde já fomos felizes, pessoas que já partiram, que ali também o Senhor esteja, mostrando que o que vivemos não foi em vão, que as sementes que plantamos continuam germinando, que nada escapa aos Teus olhos. Senhor, queremos viver como o povo do Salmo 44. Mesmo feridos, permanecemos fiéis. Mesmo sofrendo, não negamos Teu nome. Mesmo sem entender, continuamos Te adorando. Porque o justo pode até cair, mas não fica prostrado. Ele se levanta com a força que vem do alto. Ele continua porque sabe que a fidelidade do Senhor é maior que qualquer deserto. E é nessa confiança que seguimos hoje. Com passos firmes, ainda que lentos. Com coração esperançoso, mesmo que cansado. Com fé viva, mesmo quando tudo ao redor parece morto. Porque sabemos, quem espera em Ti nunca é envergonhado. E o justo sofredor, fiel e ferido, será honrado por Ti no tempo certo. Senhor, Deus de toda misericórdia, de todo consolo e justiça, nesta manhã santa elevamos nossas vozes como quem clama de um lugar profundo. Tu és o nosso refúgio seguro, o Deus das nossas gerações, aquele que nos conhece desde o ventre e nunca desistiu de nós, mesmo quando nos sentimos esquecidos pelo mundo. Louvado seja o Teu nome, ó Deus fiel. Louvado seja o Teu amor que não falha, mesmo quando tudo à nossa volta parece ruir. Louvamos o Teu nome porque Tu permaneces o mesmo, imutável, justo, santo, mas também compassivo, cheio de graça, tardio em irar-se e abundante em amor. Pai querido, nesta oração queremos Te agradecer pelas vezes em que estivemos prestes a desistir, e o Senhor nos levantou. Obrigado pelos livramentos que nunca vimos, pelas lágrimas que enxugaste no silêncio da noite, por cada batida do nosso coração que continua pulsando, mesmo em meio às aflições. Obrigado, Senhor, pela força que nos deste quando não havia mais nada. Pelo pão sobre a mesa, pelo teto sobre nossas cabeças, por cada manhã em que abrimos os olhos e descobrimos que ainda estamos vivos. E isso significa que o Senhor ainda tem propósitos para nós. Obrigado por nos permitir chegar até aqui, mesmo que feridos, mesmo que cansados, mas ainda firmes na fé. Hoje, Senhor, com humildade e confiança, apresentamos nossos pedidos diante de Ti. Não porque merecemos, mas porque sabemos que Tu és um Pai que ouve o clamor dos seus filhos. Pedimos que olhes para cada coração ferido que me ouve agora, cada pessoa fiel que tem vivido uma dor silenciosa, que tem feito tudo certo, mas continua enfrentando injustiças, perdas, solidão, enfermidades, desprezo. Senhor, atende ao clamor do justo, estende Tua mão poderosa e cura a ferida mais profunda. Restaura o ânimo, reacende a esperança, fortalece os joelhos vacilantes, levanta aquele que caiu, renova a fé daquele que já não consegue orar com palavras, mas apenas com lágrimas. Senhor, pedimos por aqueles que já fizeram tanto pelo reino, que já evangelizaram, serviram, ensinaram, oraram por tantos, mas agora sentem-se esquecidos, isolados, como se o céu estivesse em silêncio. Que o Senhor os visite agora, que sintam a Tua presença como um abraço de paz, que a certeza da Tua fidelidade reacenda a força em seus ossos e a fé em seus corações. Pedimos também por filhos que se afastaram, por netos que caminham por veredas tortas, por lares que perderam a harmonia. Senhor,
entra com salvação, restauração e livramento. E em meio a esse clamor, declaramos em fé: nós não vamos desistir, porque cremos que o Senhor é o nosso escudo. Declaramos que mesmo feridos, continuaremos crendo. Mesmo sem respostas, continuaremos orando. Mesmo sem forças, continuaremos nos arrastando até o teu altar. Porque o justo vive pela fé, e a nossa fé está em ti, que és fiel para cumprir o que prometeu. Declaramos em nome de Jesus: virá o tempo da honra, o tempo da cura, o tempo da restituição, o tempo do consolo, o tempo em que o justo será lembrado. Porque tu és o Deus que exalta o humilde, que honra o perseverante, que sustenta aquele que não desiste mesmo com dores na alma. Crendo nisso, nós te bendizemos, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia, e o teu tempo é perfeito. E você que está comigo nesta oração, quero te dizer algo do fundo do meu coração. Não está sozinho. Deus está vendo a sua fidelidade. Deus está cuidando do seu clamor. Se você sente que esta oração falou com você, deixe seu pedido nos comentários agora. Escreva com fé, mesmo que seja só uma palavra. Deus conhece o que está no seu coração. E aproveite este momento para se inscrever no canal, porque aqui você será fortalecido todos os dias com orações profundas, mensagens de fé e palavras que aquecem a alma. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda ouve o clamor do justo, porque juntos formamos uma corrente de fé que o inimigo não pode quebrar. Que Deus te abençoe e te sustente com a força que vem do alto. Amado irmão, amada irmã, seguimos juntos nessa jornada espiritual em que buscamos não apenas palavras bonitas, mas uma fé viva e prática, que sustente nossa alma nos dias bons e principalmente nos dias maus. Agora que abrimos nosso coração diante do Senhor, é hora de levar essa mensagem do Salmo 44 para o terreno concreto da vida, onde as dores são reais, os desafios batem à porta e a fé muitas vezes é provada no silêncio e na espera. O Salmo 44 é a oração do justo sofredor. Ele nos mostra que ser fiel a Deus não nos isenta da dor, da perda ou do momento difícil. Pelo contrário, muitas vezes é justamente por causa da fidelidade que nos encontramos em batalhas tão intensas. No entanto, é nessa hora que a fé verdadeira se mostra. Quando você acorda pela manhã com o coração apertado, mas ainda assim, dobrar os joelhos. Quando você caminha até a igreja mesmo cansado. Quando você diz: Senhor, eu confio em Ti, com lágrimas nos olhos. Isso é fé viva. Fé que sustenta, fé que transforma. Levar essa oração para a vida prática é entender que Deus não está em silêncio por estar ausente, mas porque está trabalhando no invisível, fortalecendo sua estrutura interior, firmando os seus passos para que, quando a resposta vier, você esteja preparado. É como uma árvore durante o inverno. Por fora tudo parece seco, sem vida, mas por dentro as raízes estão se aprofundando. Deus está aprofundando suas raízes. Então, quando você for preparar o café da manhã, lembre-se de que Deus está ali. Quando você abrir a janela e sentir o vento no rosto, saiba que esse mesmo vento pode ser o sopro do Espírito renovando suas forças. Quando você estiver cuidando da casa, visitando um parente, esperando o ônibus, ou mesmo deitado sem sono na cama, leve sua oração junto. Diga em silêncio: Senhor, eu continuo crendo mesmo ferido. Isso é fé em ação. Se você está vivendo um momento de injustiça, em que pessoas te acusam ou se afastam de você sem razão, lembre-se, o justo não precisa se justificar diante dos homens. Deus é seu advogado fiel. Mantenha sua paz. Se estiver enfrentando um tratamento médico ou sentindo os sinais da idade pesando no corpo, leve essa dor ao altar. Não como quem se rende ao sofrimento, mas como quem declara: mesmo assim, eu sei que o Senhor está comigo. Isso é fé que cura por dentro. E se você olha para trás e sente que sua vida não caminhou como você esperava, talvez sonhos ficaram pelo caminho, projetos se perderam, pessoas se foram.
saiba que nada está perdido. Deus é especialista em transformar finais tristes em novos começos cheios de esperança. Talvez você não possa voltar no tempo, mas pode começar hoje uma nova caminhada com Ele, e Ele vai te guiar com amor. Aplicar essa oração à vida cotidiana é, acima de tudo, não deixar que as feridas determinem seu destino. É continuar andando mesmo com cicatrizes. É crer que o Deus que ouviu o clamor de Davi, de Jó, de Ana, de tantos outros fiéis sofredores, também está ouvindo o seu. E se Ele está ouvindo, a resposta virá. No tempo certo, da forma certa, com a profundidade que só o céu pode preparar. Portanto, siga vivendo com fé. Ore no caminho, confie na dor, espere com esperança. Porque o justo, mesmo ferido, jamais está esquecido. Deus está contigo em cada detalhe do dia. Meu irmão, minha irmã, ao chegarmos ao final dessa poderosa jornada com o Salmo 44, quero que você leve consigo uma verdade eterna. Deus nunca abandona os seus, mesmo quando tudo parece perdido. A dor que você sente, a batalha que você enfrenta, as perguntas que ainda não foram respondidas, todas elas estão diante de um Deus que vê, ouve e age no tempo certo. O Salmo 44 nos mostra que até os mais fiéis podem se sentir esquecidos, podem clamar e parecer que não há resposta. Mas a fidelidade de Deus não é medida pelo que sentimos, mas pela sua promessa eterna de permanecer ao nosso lado. Mesmo ferido, o justo continua confiando. Mesmo sem ver, ele continua esperando. E é justamente aí que nasce o milagre. Quando decidimos confiar mesmo sem entender. Talvez hoje você esteja se sentindo exatamente como esse salmista. Fiel, mas ferido. Injustiçado, mas ainda crente. Cansado, mas perseverando. E eu quero te lembrar com toda certeza do meu coração. Deus conhece o seu clamor e Ele está agindo mesmo no silêncio. A sua oração não está perdida no ar. Ela está sendo recolhida, como incenso diante do trono do Altíssimo. Por isso, não desista. Continue esperando no Senhor com paciência. Continue confiando, mesmo que a resposta demore. Continue crendo, mesmo que tudo diga o contrário. Porque no tempo certo, Deus se levanta em seu favor. Ele enxugará as suas lágrimas, te trará alívio, resposta, consolo e honra. A tua história ainda não terminou. O capítulo de hoje pode ser difícil, mas o final é de glória, porque o autor é fiel. E agora eu te convido. Coloque essa mensagem em prática na sua vida. Nos seus dias bons, lembre-se de agradecer. Nos dias difíceis, continue orando. Quando sentir vontade de desistir, volte a esse salmo. Leia em voz alta. Deixe a palavra renovar suas forças. A fé que resiste é a fé que vence. Se essa oração falou com você, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu quero orar por você. Compartilhe esse vídeo com alguém que também está passando por um tempo difícil. Alguém que precisa ouvir que não está sozinho. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma oração como essa e deixe seu comentário dizendo: mesmo ferido, eu continuo crendo. Você não está só. Deus está contigo. E aqui, neste canal, você sempre terá um lugar de fé, acolhimento e esperança. Que o Senhor te abençoe profundamente. Até a próxima oração.